do Senhor, o tema de hoje é o cuidado diário de Deus para conosco. Só pelo tema você já pode imaginar o que o Senhor está prestes a revelar aos nossos corações. O cuidado diário de Deus para conosco. Nunca se fez tão único e apropriado esse tema para os dias difíceis, dias que requer coragem, que requer ousadia, que requer intrepidez para vencê-los e muita confiança na palavra do Senhor inserida nos nossos corações. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor continuará cuidando diariamente de cada um de nós. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor continuará cuidando diariamente dos nossos negócios, da nossa economia, da nossa saúde e da nossa família. Ele é um bom Deus. A palavra do Senhor nos afirma que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, e nele não há sombra de variação. Ele é bom e pronto. E hoje nós precisamos nos lembrar disso, porque nós sabemos que os dias são difíceis, as tormentas estão cada vez mais intensas, mas o nosso Deus segue sendo maior do que a tormenta. O nosso Deus segue sendo maior do que a palavra de desencorajamento. O nosso Deus segue sendo maior do que qualquer problema que nós estamos enfrentando. Ele é a solução. Ele é a causa que provoca em nós os efeitos da sua glória. Ele é a causa que manifesta em nós os efeitos da sua graça. Ele é a causa que manifesta em nós os efeitos da sua bondade, do seu perdão, do seu alinhamento, do seu direcionamento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Eu levanto os meus olhos para os montes. Da onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que é capaz de criar todas as coisas, também é capaz de criar o meu escape. Também é capaz de criar a minha provisão. Também é capaz de criar a minha alegria e a minha felicidade. Criar a minha esperança, para que eu possa contemplar a sua mão poderosa trabalhando ao meu favor. Essa é a palavra que eu quero injetar no teu coração. Essa é a palavra que eu quero inserir aí dentro do teu peito, para que você se lembre que o Senhor é o seu pastor e absolutamente nada irá te faltar. Podem cair dezenas e centenas de pessoas ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A vara do Senhor vai te consolar, vai te guiar, vai te corrigir, vai te edificar. Embora uma mesa esteja preparada na presença dos seus adversários, seja qual for o seu adversário, ele irá ungir a sua cabeça com óleo e o seu cálice vai transbordar, o seu cálice de gozo vai transbordar. Em dias difíceis, nós também temos grandes oportunidades para nos orientar e para aplicar a palavra de Deus inserida em nossos corações. Será que você consegue se lembrar daquelas passagens bíblicas que nos orienta a dependência e a confiança no Senhor? Nunca se fez tão necessário a ativação dessas passagens bíblicas nos dias de hoje. Nunca se fez tão necessário, de tamanha essência, nos lembrarmos da palavra de Deus já colocada como princípio e valor nos nossos corações. Se você não está se lembrando, porque talvez a aflição esteja intensa e a sua orientação está à tormenta e não àquele que anda sobre as águas, eu quero te lembrar de algumas passagens. E a primeira passagem que eu gostaria de te lembrar é de Mateus capítulo 6, do versículo 31 ao 34, que diz assim: portanto,
Não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha só a continuação que diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas que serão acrescentadas? Um carro de luxo? A casa de 2 andares? Não, o que será acrescentado é justamente o contexto que diz: não vos preocupeis com o que hão de comer, não vos preocupeis com o que hão de beber, não vos preocupeis com o que hão de vestir. Ou seja, o que será acrescentado são as coisas essenciais, que muitas vezes estamos preocupados. Lembra da provisão que o Senhor já te entregou? Olha onde você estava e olha onde você está. E se porventura hoje o mar está conturbado, o mar está intenso, ondas grandes, lembre-se de que você não tem que se preocupar com isso. Só olha para o lado, porque o seu Senhor está dormindo com a cabeça dele no travesseiro. Pegue o descanso que está dentro de Jesus e coloque dentro de você. Pegue a mentalidade de Jesus em atravessar tormentas e mesmo assim pedir para o Pai perdoar aqueles que estavam o crucificando, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. A paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo o seu entendimento guardará os nossos corações. Eu creio que é essa paz que nós precisamos nos dias difíceis que nós estamos enfrentando. Por que eu vou me preocupar com o que irei comer? Por que eu irei me preocupar com o que irei beber? Por que eu irei me preocupar com o que irei vestir? Primeiro, eu irei colocar a minha atenção no reino de Deus e na justiça de Deus, porque eu sei que as demais coisas, que demais coisas são essas? Essas que eu acabei de ler, vos serão acrescentadas. Isso é promessa. O que eu acabei de dizer aqui é promessa. Não coloque a sua mente para poder funcionar naquilo que já foi prometido que será sua eterna provisão. Não coloque a sua mente para poder se ocupar deixando em você insônia, tirando o seu sono, tirando a sua paz, sendo que tudo aquilo pela qual talvez, quem sabe, entretanto, porventura, estejamos preocupados, já nos foi prometido. Toda a provisão já foi nos prometida. O que a palavra do Senhor diz quando o apóstolo Paulo encoraja o seu servo Timóteo? Ele disse bem assim: o Senhor, nosso Deus, Timóteo, suprirá todas as suas necessidades de acordo com as riquezas em Cristo, na glória. Ou seja, a nossa riqueza está além do horizonte. A nossa riqueza está na glória, a nossa riqueza está no vertical, a nossa provisão vem do vertical, a nossa provisão não vem de Washington DC, a nossa provisão não vem do Banco da América, a nossa provisão não vem do Banco do Brasil, não vem dessa ordem política do Brasil, a nossa provisão não vem dos $1.200 que o presidente liberou para poder cair na nossa conta bancária aqui nos Estados Unidos da América, a nossa provisão não vem da ajuda que o governo brasileiro está dando de R$600, a nossa provisão e o nosso sustento vem de Deus. O Senhor suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória através de Cristo Jesus. A nossa consciência necessita estar na palavra de Deus. O nosso ânimo necessita ser cada vez mais alimentado pelas promessas que se encontram na palavra. Eu preciso me lembrar da palavra em dias difíceis como esses. Talvez você pense que está demorando. Talvez você pense que esteja demorando para você. Mas eu quero lhe informar algo. O Senhor não tarda. Ele chega no momento certo, na hora certa. Ele está construindo em nós maturidade. Ele está construindo em nós percepção para poder observar o novo que Ele está construindo. Meu querido,
Deus não está falando para você fechar o livro. Deus está falando para você virar a página. É diferente. E muitas vezes para nós fecharmos, ou melhor dizendo, virarmos a página, nós temos que nos enjoar do capítulo anterior. Se nós não nos enjoamos do capítulo anterior, não tem como nós nos transicionarmos, ou o Senhor nos transicionar para algo novo. O Senhor está fazendo algo novo, tudo é novo. Não tem só um novo negativo, tem um novo positivo. Não tem só um novo desvantagem, tem um novo oportunidade. Não tem só um novo desvantagem, tem um novo vantagem, tem um novo inspiração, tem um novo criatividade. Lembre-se da palavra do Senhor. Olha a continuação dessa passagem em Mateus 6. Olha só o versículo 34 que diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aí eu queria entender um pouco sobre o que é o seu próprio mal, como se todo dia prometesse um mal. Não é que o Senhor está dizendo que todos os dias possui inserido nesse dia um mal prometido. Não, o que ele está querendo dizer na versão transformadora fica mais claro. Olha só na nova versão transformadora, este último versículo, como ele apresenta para nós. Olha só: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Agora olha só, sobre basta cada dia o seu mal. Olha a versão transformadora como esclarece um pouco mais, detalha um pouco mais. Olha só o que diz: olha, bastam para hoje os problemas deste dia. Então não é que no dia está inserido o mal, mas todos os dias trazem problemas. Mas glória a Deus que não existe um problema sem a fórmula de resolução. A matemática, quando foi criada, não foi para ser um problema na vida das nossas crianças. A matemática, quando foi criada, não foi para ser um problema nas nossas vidas. A matemática, quando foi criada, foi para desenvolver a nossa intelectualidade, ou seja, foi para desenvolver em nós um desejo e uma capacidade para pensar. Pensar em quê? Pensar que para todo problema tem uma solução. Nunca foi apresentado um problema na matemática sem a fórmula ter sido inventada antes. Então, para todo problema na sua vida, a fórmula já foi dada. Para todo problema na sua vida, a solução já foi apresentada. Basta nós pararmos um pouquinho, pacientemente, pensarmos, ativarmos a nossa intelectualidade para poder então enxergar a fórmula e resolver os problemas. Qual é a nossa fórmula? Jesus. Eu não estou romantizando, eu não estou apenas usando o querigma, uma proclamação de fé acerca do Evangelho. Eu estou dizendo para você, quer você creia ou não, que Jesus Cristo, aquele de Nazaré, que nasceu em Belém, filho de Maria, o Verbo encarnado, é a fórmula para se resolver todos os problemas de sua vida. Não tem outra fórmula, não tem outra palavra, não existe outro caminho. Ele é o caminho que te insere a verdade, e essa verdade provoca a manifestação da vida que Ele conquistou na cruz do Calvário a seu favor. Nós cremos nessa palavra. Nós não cremos nessa palavra por religiosidade. Nós não cremos nessa palavra porque soa bem, porque promove em nós um romantismo, porque promove em nós uma emoção. Não! Nós cremos nessa palavra por convicção. Ela funciona. Então eu quero te encorajar. Em dias complicados como esses, confie no cuidado diário de Deus para com a sua vida. Ele está cuidando de você. E Ele está cuidando de cada detalhe. Feche os seus olhos em algum momento que você decidir refletir e comece a tentar trazer à memória como Deus tem sido bom. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em desgastes matrimoniais,
mesmo em desgastes familiares, mesmo em desgaste econômico, mesmo em governos não tendo de uma forma equilibrada uma forma adequada de governar o povo, como Deus está presente nos encorajando, como Deus está levantando homens e mulheres para poder apregoar justiça, como Deus está te usando também para poder ser provisão na vida de alguém, para poder ser alento na vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Deus está cuidando diariamente de cada um de nós, e eu creio nisto. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Provérbios capítulo 3, o versículo 5 e o 6, na Nova Versão Transformadora. Olha só o que diz: confie no Senhor de todo o coração. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. A palavra em Provérbios nos afirma que Deus mostra o caminho que deve seguir. A palavra de Deus em Provérbios não nos dá uma possibilidade. A palavra do Senhor nos afirma que se nós confiarmos nele, se nós dermos ouvido à palavra dele, ao invés de ouvirmos os telejornais, ao invés de ouvirmos às vezes os medos, os ventos contrários desse mundo caótico, em dificuldade, confuso, se nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não dependermos do nosso próprio entendimento, do nosso achômetro, e se nós buscarmos a vontade dele em tudo que nós viermos a fazer, ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. É uma promessa. É uma promessa. Muitas vezes eu não sei o caminho que eu devo seguir. Eu não sei. Não é porque eu sou um líder, eu sou um pastor que tenho todas as respostas. Às vezes eu não tenho respostas, muitas vezes eu não tenho respostas, mas eu sigo confiando no Senhor. Sabe por quê? Porque a manifestação vem. E quando ela vier, você vai se esquecer dos dias de dores que você teve. Porque quando a manifestação vem, a nossa vida não vem só para nos abençoar, vem também para que através de nós muitos possam ser abençoados. Essa é a palavra. O tema da mensagem é um tema muito relevante que diz sobre o cuidado, que fala acerca do cuidado diário, o cuidado diário de Deus nas nossas vidas. Eu disse o cuidado diário de Deus nas nossas vidas. Assim como Ele cuidou de mim ontem, Ele vai cuidar hoje. Assim como Ele cuidou de mim há um ano atrás, Ele continuará cuidando hoje. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele para sempre será. Nós mudamos, mas Ele continua fiel. Ele não presta muita atenção na nossa incredulidade, Ele não presta muita atenção nos nossos medos. Muito pelo contrário, quando estamos com medo, Ele fala conosco, assim como falou com Gideão, dizendo: ser forte e corajoso, Gideão, você é um homem valente. E Gideão, todo cheio de medo, dizendo que ele era o menor da casa dele, dizendo que ele não era capaz de executar com a missão. E o Senhor confronta o pensamento, a ideologia de Gideão, como também de Josué, ao assumir a posição de Moisés, dizendo: Josué, que não se aparte de ti o livro, ou seja, os mandamentos, os preceitos, as orientações e o conselho que estão aqui nesse livro. Medite nela de dia e de noite, e ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Um camarada estava cheio de medo, ele estava cheio de conflito interno. Deus não leva em conta os nossos conflitos internos, e aí vive a graça de Deus. Onde está a graça de Deus, pastor Léo? É que Ele nos vê de uma forma
que ainda nós não nos vemos. Ele nos vê sendo antes de nos tornarmos. Ele nos vê sendo antes de nos tornarmos. E talvez, quem sabe, se você esteja tentando se tornar em alguma coisa, em algo que Ele nunca quis para você, pode ter certeza que aquilo que você está pensando que está dando errado, está dando muito certo. Porque se você estiver tentando se tornar algo que não é da vontade do Pai, Ele vai bloquear, para que você não se insira em algo que não faça parte dos propósitos divinos, eternos, colocados dentro de você. Nós viemos a confiar no Senhor. O cuidado de Deus é diário. E na própria oração de Jesus, ensinando aos seus seguidores a orar, Ele disse bem assim, olha só, eu quero ler com você, tá? Se encontra em Mateus 6, dos versículos 6 ao 11. Olha só, Almeida revisada e corrigida é a versão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. É promessa. Olha como Ele cuida diariamente. Nós não oramos diariamente, mas Ele continua sendo fiel diariamente. Nós não temos a disciplina de preservar a nossa mente no Senhor e nas promessas dEle diariamente, mas Ele segue sendo fiel diariamente. O Senhor segue se lembrando, Ele se auto-lembra das promessas que Ele tem para a sua vida. Ele te ama, Ele jamais vai te abandonar, e jamais Ele abandonará os desejos e os planos que Ele tem para você e para a minha vida. Ele te recompensará. A única coisa que você necessita fazer é crer. Se existe um trabalho, se existe uma obra, creia somente. Traga à memória o que pode te dar esperança. E o que é que pode nos dar esperança em dias conturbados como esses? A palavra de Deus. O nosso Senhor continua sentado no trono dele e continuará sentado por toda a eternidade. O cetro de justiça está nas mãos dele. O cetro de controle se encontra nas mãos do Senhor. Ele sim está cuidando diariamente. Ele sim está entregando para nós um cuidado diariamente. Olha só a continuação que diz: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós no pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E nós vamos carregar essa oração até aqui. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa oração ela continua, mas nós vamos até aqui, porque o tema é o cuidado diário de Deus para conosco. Observe como o Senhor já tem provido um pão para cada dia. Agora, me permita te levar a uma observação que talvez esse pão não se refira só ao pão feito de trigo, ou pão feito de milho, ou um pão nutrição. Talvez esse pão significa uma provisão para qualquer área de nossas vidas. O Senhor tem uma provisão, o Senhor tem um pão para cada área que talvez venhamos a nos encontrar necessitados. Eu quero dar o primeiro ponto para você sobre esse pão. Existe um pão para cada dia de nossas vidas. Primeiro ponto: existe um refrigério para cada situação que passamos. Esse é o primeiro ponto. Existe um pão, existe um refrigério para cada situação que passamos. Vamos lá, coloca nome na situação. Colocou nome? Tem um pão para essa situação, tem um escape para essa situação, tem amor para essa situação, tem refrigério para essa situação,
tem inspiração para essa situação. Ponto número 2. Existe uma palavra de orientação da parte de Deus para cada momento que enfrentamos. Existe uma palavra de orientação. Ou seja, no ponto número 1, existe um refrigério para cada situação. Existe uma tranquilidade, um bálsamo para cada situação. E no ponto número 2, existe uma orientação para cada situação. Ele não somente te dá refrigério, ele não somente apazigua a sua alma, ele não somente pacifica os intentos da sua alma, mas ele também te orienta. Ele te dá refrigério e ele te orienta. Sabe quando você diz, estou sentindo paz para fazer isso? É porque ele te deu paz e te orientou. É dizer que o pão nosso de cada dia te dá paz, te dá refrigério e te orienta nas decisões que você necessita tomar. Ponto número 3. Existe um consolo para cada instante que clamamos ao Pai em busca de respostas. Existe um consolo para cada instante que clamamos ao Pai em busca de respostas. Talvez você esteja buscando respostas de Deus que não se encontra na boca de nenhum homem, não se encontre na boca de nenhum coach, não se encontra na boca de nenhum curso online, mas se encontra no Senhor. E eu quero lhe informar algo. Talvez você esteja buscando consolo porque perdeu um ente querido com essa enfermidade, ou talvez tenha um ente querido no hospital, ou quem sabe, esteja sofrendo com a questão econômica, desempregado. Você está sofrendo, precisando de consolo. Eu quero lhe informar que o cuidado diário de Deus está aí, pertinho de você, e tem um pão de consolo para a sua vida. Tem um pão de refrigério, tem um pão de orientação e tem um pão de consolo. E o último ponto que eu gostaria de dar para vocês é que existe um conselho para cada momento de confusão que talvez nós venhamos estar enfrentando. Existe um conselho. Sabe aquele conselho que chega na hora certa, que você não sabia o que fazer, você não sabia como trazer uma solução para aquela situação? Existe um conselho para você neste momento. Basta você refletir na palavra do Senhor e o conselho irá te invadir. Então existe para a sua vida um refrigério, existe uma orientação, existe um consolo e existe um conselho. Não tem nada que o Senhor não possa fazer na nossa vida. Ele é a palavra criativa.